Estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cobica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, aqui no campus da Vila Rosário nós estamos, que está os estúdios onde a gente está transmitindo esse podcast. E hoje, eu, Roberto Marchiori, que sou entrevistador desse podcast, estou aqui com o nosso convidado, o Wallace Ribeiro. O Wallace Ribeiro é advogado de formação e empresário no ramo de seguros há mais de 20 anos. Sócio das corretoras Focal Seguros, Focal News Seguros e GoSeg Seguros. O Wallace é reconhecido pela capacidade de criar soluções práticas e inovadoras que facilitam a vida de pessoas e empresas. Apaixonado por negócios, desenvolvimento de produtos, tem se destacado como referência no setor. Tudo bem, Wallace? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu aí. Bacana. Estar aqui com que vocês. Bom, que bom. Fico muito feliz porque o Wallace eu conheço ele há muitos anos, né? E a gente estava até comentando aqui antes de começar a entrevista que há 9 anos atrás, né? Você foi o meu entrevistado em outro programa. Vou mandar a foto. Que bacana. Nós somos um pouco diferente do que nós somos hoje. Mais bonitos. É isso aí. Mas é bacana isso, porque a gente vê a evolução das pessoas, realmente. Porque não é fácil você empreender no Brasil, né? Mas quando a gente acredita, quando a gente conhece o que a gente faz toda a diferença, né, Wallace? Sem dúvida, sem dúvida. Empreender é para quem tem coragem, né? Eu costumo dizer, para loucos, né? Então, o brasileiro ele tem essa veia de empreendedor e o que eu acho fantástico é que dentro de um país com um monte de barreiras e dificuldades, ainda assim, as pessoas empreendem e têm sucesso e a gente insiste, não desiste nunca, né? Tem um amigo meu que fala, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar no mundo, né? Eu acredito que sim. Eu nunca empreendi em outro lugar, mas imagino que a gente tem essa capacidade. Ele tem algumas empresas fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, na área de facilities, ele fala, cara, se a gente dá certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar no mundo. Porque aqui a gente tem muitas barreiras para saltar de início. O aprendizado, né? É grande, né? É grande, bem grande. Mas conta um pouquinho, Wallace, você está no ramo de seguros há mais de 20 anos, advogado de formação, inclusive formou onde? Eu me formei, eu estudei aqui na FIG e terminei o estudo na Uninove, né? Não vai estar mais próximo do trabalho lá, e aí, por conta do tempo, transferiu. Eu migrei para lá. Mas aí, digamos assim, do futuro advogado, né, que tinha essa ideia de ser advogado, para ser um profissional lá de seguros. Como é que foi essa tua trajetória? Quando eu estava ainda na área de direito, estudando direito, eu trabalhava no banco, no Bradesco, e lá eu atuava na área de seguros. E aí eu me apaixonei por essa área e percebi o quanto o mercado era carente de bons profissionais de seguro, se utilizando do direito para entender aquelas letras miúdas dos contratos. Sim. E trazer o que era melhor para os clientes. Então, eu fiquei ali por quase 12 anos no Bradesco, e aí, numa época, eu saí da área de seguros, né? Fui contratado até por um cliente do banco, me levou para trabalhar numa outra empresa, num ramo totalmente diferente. Eu fiquei 6 anos sentado do outro lado da cadeira, né? Como gerente geral dessa empresa. E aí eu olhei e falei, realmente, como é carente de bons profissionais desse mercado de seguro para os empresários. E foi aí que eu decidi fundar a Focal em 2016 e aí estamos até hoje. Mas para 2016 que a Focal existe, né? Bacana. Mas me fala um pouquinho, assim, dá essa virada de chave de ser um executivo para ser um empresário, um empreendedor, isso, o que despertou em você? O que fez essa virada? Bom, como eu te falei, né? Eu sentei na cadeira de gerente geral de uma empresa de locação de empilhadeiras, e lá eu olhava para o mercado, porque lá era uma empresa culturalmente contratava seguro para tudo, né? Era bem estruturada a empresa. E quando eu chamava os profissionais para atender a gente na área de seguros... Você já tinha essa experiência antes? Eu já tinha sido 12 anos corretor no banco. E aí eu percebia que ficava muitas lacunas em aberto na contratação. E eu não estava mais atuando como corretor, então não tinha muito o que fazer. Então eu dava meus pitacos ali, ó, ajeita essa pólice desse jeito, eu quero assim, eu quero assado. E aí eu percebi, falei, poxa, o mercado é carente de profissionais para dar um overview na empresa de 360, porque muitas vezes a empresa contrata um tipo de seguro e ela acha que ela está tranquila, porque o empresário ele tem a cabeça de empreendedor. Sim.
e ele não consegue enxergar todo o risco que rodeia ali a empresa dele. E aí é o meu papel como corretor de ir lá e dizer para ele, olha, você já pensou no risco por essa ótica? Você está olhando só por essa ótica patrimonial, mas você já olhou por essa ótica da responsabilidade civil, por exemplo? Isso pode causar um problema sério para você. Então, a gente olha o risco como um todo, né? Porque o papel do corretor de seguro é tirar o risco do cliente e terceirizar para a seguradora. Na verdade, todos os produtos relacionados ao seguro, você acaba trabalhando, você acaba fornecendo para os seus clientes, mas tem alguns aí que eu gostaria de comentar um pouco mais. Essa Claro. questão da sucessão empresarial, né, que é um tormento, às vezes, para os empresários, que eles querem, de alguma forma, ter uma tranquilidade na hora que morre um sócio, na hora que você desfaz uma sociedade, e às vezes a gente não tem essa tranquilidade por falta de um planejamento, Sim, por exemplo, do claro. seguro. O que você sugere nessa área? Bom, na área empresarial, a gente pode colocar dentro do contrato social dessa empresa, os sócios estabelecem com o advogado como é que vai ser estabelecido o contrato social. E a gente coloca o seguro como instrumento para comprar as cotas do sócio falecido. Porque, vou dar um exemplo da minha empresa, para ficar mais claro. Lá na nossa empresa, nas corretoras, a gente não tem sucessor, nem eu, nem o meu sócio. Não querem atuar na área de seguros. E aí a gente fala, bom, se eu vier a faltar, né, tô com a senha no bolso, não sei o número, na hora que chamar, como é que faz, né? A entrada de herdeiros num negócio, ele vai mais prejudicar do que ajudar. Não entendem no negócio, e aí ou entram para atrapalhar, ou entram só para tirar recurso da empresa, o que ocasiona um problema gigante ali na gestão da empresa. A gente já viu grandes casos de empresas, por exemplo, o Mesbla, a gente já viu o Hotel Maxud Plaza, por conta dos herdeiros, aconteceu um problema, quebrou o hotel, gigantesco. Então, o ideal é que a gente estabeleça contrato social para que, na falta de um sócio, o seguro pague para a empresa e a empresa tenha a caixa para comprar a parte dos herdeiros, porque muitas vezes é um problema, né? No contrato social a gente estabelece que na falta de um sócio, o outro sócio é obrigado a comprar as cotas, mas a empresa não tem um caixa para fazer isso. E aí como é que faz? Vira um problema gigante e às vezes a empresa está indo muito bem e ali ela começa a deixar de existir por conta desse problema de sucessão. Então, usar o seguro de vida como instrumento de compra das cotas do sócio que sai da empresa. Olha que saída interessante. Na verdade, é muito comum, eu sou advogado e eu sei que a questão da discussão sobre a sucessão, né, da empresa é algo que atormenta muitos empresários. A questão de não ter o sucessor, como você disse, ou ter o sucessor, mas não ter interesse ou qualificação para assumir, tudo isso acaba tirando o sono das pessoas, né? E essa sugestão, essa solução, aliás, que você está dando, é muito interessante. Sim. E é pouco conhecida no mercado, né? É pouco usada, ainda é pouco usada. As grandes empresas é que se utiliza desse instrumento e a gente gosta de fomentar esse tipo de seguro porque as pessoas não contratam porque não conhecem. Basicamente é isso. E um outro problema também, né? Muitos empresários, eles acham que quem faz contrato social é o contador. E, na verdade, quem deveria fazer é um advogado, Sim. porque é ele que tem que estabelecer as cláusulas do contrato social ali, né? Costumo dizer que uma sociedade vai muito além de um casamento, né? Porque você tem um sócio ali que te ajuda, que trabalha com você todos os dias, vocês estão constituindo um patrimônio, e na falta desse sócio, você tem um problema grande, porque, primeiro, falta de competência profissional de quem vai assumir o lugar desse sócio, ou a retirada das cotas desse sócio de uma vez só do caixa, como é que faz? Não tem fluxo para isso, às vezes, a empresa. E se tiver com um instrumento de seguro de vida no contrato social pré-estabelecido, não há o que se discutir, o seguro vem, faz a compra das cotas e o outro sócio coloca aquelas cotas na tesouraria, pode usar o recurso também para contratar um novo especialista. Vou dar um exemplo para você, de uma empresa que a gente atende na área de essências. Tem um perfumista lá, e o dono da empresa diz, cara, se meu sócio morrer, eu tô frito, porque ele é a cabeça química de todo esse processo. Aí eu falei para ele, bom, então vamos estabelecer
um seguro no contrato social, na qual você compra as cotas dele se ele sair, e sobra recurso para você trazer um profissional de fora para continuar tocando o negócio, porque isso é um problema também. Às vezes a empresa tem um talento ali, que a empresa toda depende daquele talento. E aí, se essa pessoa vem a faltar, às vezes a empresa não tem caixa para trazer essa pessoa. E o seguro pode ser usado como instrumento para isso, é a continuidade da empresa. Assegura a continuidade da empresa, né? Sem Que dúvida. é, como eu disse, o que tira muito sono de muitos empresários. Outra coisa que também, principalmente os profissionais liberais como eu, não se preocupam em fazer é o responsabilidade civil, né? O RC. Porque é curioso como, na minha opinião, eu não sei se você deve ter dados mais seguros sobre isso, pouco utilizado para os profissionais liberais, né? As empresas prestadoras de serviço, por exemplo. E é um erro grande não contratar, né? Eu tenho a seguinte opinião, né? Ninguém está livre de sofrer um processo. Sim. Mesmo não causando dano a ninguém, a pessoa pode processar, né? Eu, por exemplo, posso passar na rua, meu carro pode espirrar uma pedra em alguém, machucar alguém, eu nem sei, e eu posso ser processado por conta daquilo. Ou eu posso ser inocente em alguma situação e posso ser processado. Então, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele vem não só para uma condenação, eventualmente, de um processo, mas ele vem para um possível acordo antes de judicializar, ele vem para poder reparar a imagem. Imagine alguém caluniar a gente, imagine alguém dizer, olha, a Focal Seguros me vendeu um seguro fraudulento. Essa pessoa nunca foi nosso cliente, mas ela pode fazer isso. E né? acaba, pode entrar com processo depois para você reparar isso, é quase impossível, né? E o seguro de responsabilidade civil, ele vai cobrir, inclusive, a reparação do dano de imagem que a gente possa sofrer. Porque isso pode ir para a mídia e prejudicar muito a empresa. Então, ele faz essa reparação também. Então, e se você lá na frente for condenado eventualmente, também vai fazer o pagamento da indenização da contratação. Então, você assegura um possível erro que todos nós estamos passíveis de cometer erro. Então, eu pego e terceirizo o meu risco de erro para a seguradora e pago por esse seguro e fico tranquilo. E é curioso, cada vez mais empresas até, digamos, de porte maior, estão exigindo que o profissional tenha esse tipo de seguro, porque assim, é uma segurança para os dois lados. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje para você ter uma ideia, boa parte dos profissionais liberais que contratam seguro, eles colocam na proposta de valor deles, dizendo, olha, segue minha apólice de seguro, para tranquilizar a parte que está contratando, seja um advogado, às vezes um médico, né, um cirurgião, muitas vezes um próprio corretor de seguros. Então, o profissional ele precisa fazer esse tipo de seguro para ele ficar tranquilo. Eu costumo dizer assim, o empresário que tem uma empresa, ele precisa fazer o seguro patrimonial, né? Porque ele está dormindo, a empresa dele pode pegar fogo e amanhã pode não existir mais. Então, ele precisa ter o seguro patrimonial. E o profissional liberal, né, ou os empreendedores precisam ter um seguro de responsabilidade civil, porque ele pode cometer um erro que vai causar um dano muito grande a uma pessoa, e aí, às vezes, ele não tem como arcar com esse custo. Ou, se ele arcar com isso, vai prejudicar muito a carreira dele, a empresa. Então, eles estão na mesma linha de pesos e medida de um seguro empresarial. Não que ele não precise contratar do escritório dele, mas o profissional é fundamental. E é interessante isso, porque eu tenho uma boa interação nesse mundo dos corretores de seguro, tenho vários amigos, e é curioso que aquele velho ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau, parece que isso também predomina bem, né? Porque tem muitos corretores que não se preocupam com isso, né? Tem muitos corretores puxa vida, é tão importante que todo mundo erra, inclusive o corretor de seguro também. Eu costumo dizer que, assim, o profissional liberal que não contrata um seguro de responsabilidade civil, ou ele é burro, ou ele está falindo, né? Porque não consegue pagar. Porque quando eu digo burro, entre aspas, é porque todo mundo está passível de cometer um erro, né? Eu, por exemplo, estou fazendo a sua apólice lá, pode ser que um erro de digitação, eu mude o endereço da sua casa e sua casa pegue fogo e está num outro endereço. E aí? Tem um erro de digitação. E se a seguradora simplesmente diz, olha, não era esse endereço que estava segurado. Eu preciso ter um seguro de responsabilidade civil para garantir o meu cliente, né? Então, eu vou dar um exemplo do corretor de seguro hoje, que não contratar um seguro de responsabilidade civil, ele está colocando o negócio dele todo em xeque, está construindo um castelo de palha. Qualquer assoprão
a empresa dele deixa de existir. Pois é, e eu entendo, e é um dos propósitos desse podcast, ser uma prestação de serviço mesmo. O que eu tenho, né, um seguro responsabilidade civil profissional, inclusive com a Focal, porque realmente há muito tempo eu vi essa necessidade, porque nós todos somos falíveis, né? Toda a Sem gente dúvida. pode incorrer em erro, por mais qualificado que seja o profissional, e também essa questão, né, de quando você for contratado, você dá essa segurança para o outro lado, Sem dúvida. porque acaba sendo um diferencial, não deveria ser diferencial, devia ser normal, mas Sim. acaba sendo um diferencial importante, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, pegando esse gancho, Marchiori, imagine as grandes empresas, existe um seguro chamado D&O, Director in Organization. É um seguro de responsabilidade civil para o funcionário tomador de decisão. Vou dar um exemplo clássico aqui que todo mundo vai lembrar. Quando houve o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Brumadinho lá, né? Brumadinho, o que aconteceu? No dia seguinte, até o diretor de marketing estava com a conta bloqueada. Se não fosse o seguro D&O, que é de responsabilidade civil dos sócios, administradores, gerentes, entrar para cobrir, eles não teriam dinheiro para passar um mês, estava tudo bloqueado as contas. Então, o seguro D&O é a mesma coisa do profissional, mas é para aquele funcionário, aquele diretor, executivo fazer para ele, porque ele pode, por exemplo, assinar um documento tributário ali que veio um erro do jurídico. E ele assina aquilo, ele não tem como conferir toda aquela documentação. Sim. Ele precisa de um apoio. E isso pode refletir no patrimônio pessoal dele. Porque é muito comum de grandes corporações, grandes empresas, quando um diretor erra alguma coisa, ela entrar com ação contra ele para reparar aquilo. Sim. E é o seguro que a empresa paga, mas que vai dar proteção para ele. Então, nem é o executivo quem paga é o CNPJ, mas vai garantir os bens pessoais desse executivo. Bacana. Então, é um seguro que cresceu absurdamente nos últimos 3 anos. Poxa vida. Olha, já são 3 dicas de seguros que são, assim, às vezes, não é que não são conhecidos, às vezes as pessoas não prestam atenção nesse tipo de seguro que fazem toda a diferença, né, quando ele é utilizado. Tem mais algum que você sugira, assim, para dar sugestão de coisa que precisa ser mais utilizado? Tem um que eu vou dar uma dica, como a gente está falando aqui para a grande maioria de empresários, as pessoas costumam contratar o seguro para a empresa, né? O seguro de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, mas elas esquecem, Marchiori, de contratar um seguro que é muito barato, não vale a pena não contratar dentro dessa apólice, que é o lucro cessantes ou as despesas fixas. Eu vou dar um exemplo para você de um vizinho nosso lá de um restaurante, a gente sempre almoçar lá, ele tinha seguro já, com um banco, a gente sempre fala, e o seguro? Tá com o banco, então tá tranquilo. Houve um incêndio na cozinha dele lá, o que o fogo não consumiu, a fumaça estragou, e o que a fumaça não estragou, o bombeiro terminou de estragar quando entrou com a água lá. E aí o que acontece? O seguro pagou para eles, né? Depois de 6 meses, né? Porque foi 90 dias de inquérito policial, então tem que concluir. Então foram 6 meses de restaurante fechado. Quando ele recebeu o dinheiro do conteúdo do restaurante, ele já não tinha mais cliente. Os clientes migraram para outros lugares e ele abriu o restaurante e fechou. Porque ele não tinha capital de giro para tocar por mais um tempo o restaurante. Então, se ele tivesse contratado uma cobertura de despesas fixas, pagamento em novo local de aluguel, que ele tinha pegado o salvado dele, alugado algum lugar bem próximo ali, mantido a clientela dele, e assim que recebesse o seguro, voltava para o restaurante novinho em folha e o negócio se perpetuava. Isso acontece com várias empresas. Então, dentro do seguro patrimonial, é importante olhar esse seguro, que é as despesas fixas, folha de pagamento, imposto, aluguel, toda essa parte e o lucro cessante. Muito importante ficar de olho nessa cobertura. Olha, tá vendo como o que ele falou no começo faz todo sentido agora, né? Primeiro, você ter consultoria para fazer o seguro de pessoas que realmente conhecem a situação. Porque é o seguinte, via de regra, assim, com todo respeito ao seguro que você faz no teu banco, não estou dizendo que é ruim nem bom, é um formato que você opta até por muitas vezes por facilidade, né? Mas esse tipo de assessoria, esse tipo de consultoria, digamos assim, para poder
ver esse detalhe que faz toda a diferença, né? Sim, Nesse sem caso, dúvida faria nenhuma. toda a Sem diferença, dúvida nenhuma. não é observado, né? É porque assim, Marchiori, eu não falo mal de seguro contratado em banco, porque o gerente do banco, às vezes, ele está mais preocupado com o cliente do que o corretor vizinho da empresa de oferecer. Ele oferece. O problema do gerente do banco é que ele não tem uma visão técnica sobre a Não é contratação do especializado seguro. naquilo, né? E na grande parte das vezes, ele contrata esse seguro por reciprocidade. E é aí que está o erro. Sim. Por quê? Porque o empresário, quando ele contrata um seguro no banco por reciprocidade, ele vai pegar lá um capital de giro ou alguma coisa e oferece seguro da empresa e ele fala, pô, legal, vou fazer, eu estou sem seguro. Só que quando ele contrata esse seguro no banco, muitas vezes esse seguro ele está muito aquém do que a empresa necessita. E às vezes passivo de não indenização. De cada 10 apólices que a gente analisa de banco, 8 tem erros passíveis de não indenização. Ou com capitais muito pequenos, que não faria frente ao risco que a empresa tem. Em Guarulhos mesmo já aconteceu alguns sinistros, eu não posso falar aqui, né, mas alguns sinistros de que o empresário achou que tivesse o seguro que estava tranquilo e quando ele percebeu, ele recebeu uma fração do seguro. Porque no mundo inteiro existe no seguro empresarial cláusulas que chamam cláusulas de rateio. Imagine que eu vou fazer o seguro dessa garrafa aqui, que seja a minha empresa. Ela custa 5 milhões de reais, todo o conteúdo da minha empresa, minhas máquinas, móveis, o tecido, 5 milhões. E eu vou lá e contrato 3 milhões de reais só de seguro. Ou vamos fazer metade, 2 milhões e meio de reais. O empresário ele tem a falsa sensação de que se acontecer algo na empresa, ele vai receber 2 milhões e meio de reais, o que não vai acontecer. Imagina o seguinte, ele assegurou 2 milhões e meio, mas o risco dele era 5 milhões. Quando a seguradora vai fazer o cálculo depois do sinistro, ela fala, não, o seu valor em risco era 5 milhões, você assegurou só 2 milhões e meio, portanto 50% do risco. Então eu vou te pagar só 50% do prejuízo. Olha. Então, você não recompõe o patrimônio. Não recompõe. E muitas vezes a empresa está passando por um momento complicado e como é que ela repõe isso? Como é que ela atende os fornecedores? Como é que ela compra a máquina a toque de caixa? Ou aluga a máquina, ou terceiriza? Acaba não conseguindo, é verdade. Né? E aí é nesse momento que eu digo que o corretor é a pessoa mais importante da vida do empresário. Porque ele esquece de tudo e o corretor fica sendo o número 1 no telefone dele. Porque é o corretor que vai dizer para ele, olha, eu já falei com a seguradora está antecipando algum valor para você já ir mudando para algum outro local, levando suas máquinas, pegando salvados, vendendo, liberando, para que a atividade dele não seja extinta por conta daquele retomado o mais rápido possível. Exatamente. Né? Verdade. E você vê como é curioso, ele deu o exemplo do lucro cessante. Às vezes, o custo desse detalhe que faz toda a diferença, ele é pequeno. Sim. Né? Não é tão significativo frente ao todo. É muito pequeno. É muito pequeno. Esses dias semana passada, peguei uma apólice de 8 milhões de capital, não era nossa a apólice. Aí eu falei para o cliente, olha, esses 8 milhões você acha que te atende? Ele falou, cara, não sei. Falei, dá uma olhada se hoje acontecesse um sinistro incêndio aí, você perdesse todas as suas máquinas, quanto que você... Ele falou, cara, de bate pronto uns 20 milhões. Falei, pô, você tem 8 segurado. Ele falou, não, mas vai ficar muito caro o seguro. Aí eu falei, vamos cotar. Cotei para ele, deu uma diferença no ano de 2 mil reais. Olha. De 8 milhões para olha o risco milhões. Que ele estava correndo, enrasando 2 mil reais, que muitas vezes é até parcelado o valor. Eu costumo dizer, manda embora aquele funcionário preguiçoso e não deixa de contratar o seguro da sua empresa. A gente fica arrastando um funcionário que só dá prejuízo para a empresa e deixa de contratar um seguro que vai garantir a perpetuação da empresa, caso haja algum sinistro. E é interessante, a gente contrata o seguro para não usar, né? A intenção não é usar o seguro, mas fatalidades ou problemas ocorrem todo dia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, hoje você, por exemplo, ter um carro e não ter seguro é uma conduta, né, terrível, porque não é só a questão do dano do seu veículo, dano que você provoca no outro, ou você atropela, mata alguém, tem tanta coisa que pode acontecer, aquela pedra que você falou que escapa e bate na cabeça de alguém. A cliente que deixou o freio de mão solto e derrubou o muro do vizinho, o portão,
Às vezes a pessoa pensa que é só um outro carro, né? Mas é um terceiro no geral, é um dano corporal, que aí esse é o problema, né? Uhum. Lá no seguro de carro é muito comum, né? A Sim. gente, danos corporais, coloca quantos? Não põe nada Mixaria. não. Nunca atropelei ninguém, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Vou dar um exemplo de outro cliente nosso que bateu num veículo, o veículo era de um médico cirurgião, o veículo não aconteceu nada, mas ele sofreu uma lesão na musculatura do pescoço e ficou 15 dias sem operar. Quanto custou isso para o médico? Esse cliente ele tinha contratado 50 mil de danos corporais. E não cobriu. Não cobriu. E de responsabilidade civil também. Não cobriu o que o médico precisava. A gente não sabe em quem que a gente vai bater ou quando vai acontecer. Né? Hoje é muito comum a gente cruzar o tempo todo com Ferrari, Porsche na rua, né? Carros de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. Se você tiver um seguro automóvel com 50 mil, como é que vai fazer? E é um problema, porque, assim, as pessoas querem comprar o seu carro, que tem todo o direito de comprar, eu acho que é correto a pessoa ter esse desejo, essa vontade, tudo, mas o seguro ele deveria fazer parte desse sonho, né? Não é uma coisa isolada, né? Uma coisa não está desassociada do outro, porque é uma questão não só de responsabilidade pessoal, ou seja, de você ser uma pessoa responsável, como em relação ao outro, né? Ao nosso... Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer assim, quando você compra um veículo, seja ele qual seja o valor, 50, 100, 200 mil, 1 milhão, é como se você deixasse uma malinha de dinheiro estacionada na rua lá. Né? Que talvez alguém possa não roubar, um ladrão possa não roubar, mas pode vir um cara desatento ali e acabar com aquele veículo. O teu patrimônio tem que ir embora. Pois é, e às vezes você até financiou isso, aí como é que faz? Eu deixo de pagar a financeira, minha vida vira um caos? Não vale a pena, né? Eu acho que contratar seguro, você sempre vai vender o risco para quem deve receber o risco, que é a seguradora. Quando a gente fica com o risco para a gente, é a lei de Murphy. Se você contratar seguro, dificilmente acontece algo. Se você não contrata, a lei de Murphy... Eu já tive experiências pessoais, né, assim, que eu acabei causando num acidente e assim, foi desatenção, né, às vezes, e quem não está sujeito a isso, né? Nem estou falando do celular, porque o celular é terrível, né? As pessoas, infelizmente, utilizam o celular e acabam fazendo besteiras mesmo, e é uma coisa muito recorrente, né, muito. Mas uma vez eu bati num carro, né, por desatenção, e aí eu falei assim, depois que parou, eu fui ver, os carros estavam saindo, eu batendo aqui, e esse bateu no outro, esse bateu no outro. Envolveram 5 carros. Sim. Imagina se eu não tivesse seguro. E a responsabilidade é sua. Claro, eu fui o primeiro, causa, né? Eu até dei uma olhada para trás para ver se tinha mais alguém atrás, não tinha, né? Eu era o último da fila aqui. Mas então, e se eu não tivesse seguro, como é que ia fazer, né? Então é uma coisa necessária, gente. Dê atenção a isso. E insistindo, não é pelo Wallace, que é uma pessoa que eu conheço, tudo, mas socorra-se de profissionais realmente competentes e habilitados para poder fazer a contratação, que faz toda a diferença, né? Ouçam a opinião de um profissional, né? Eu sempre costumo dizer que seguro a gente faz com o corretor de seguros, né? Se você está com um problema legal, você fala com um advogado, você não vai falar com um dentista, você não vai falar com um gerente de banco. Então, e também esse negócio de IA também é complicado, né? Que as pessoas hoje com esse negócio de IA, todo mundo é especialista em tudo agora, né? Que também é outro erro. É verdade. Pegando esse gancho da IA, Marchiori, imagina que hoje já existem seguradoras que você baixa o aplicativo no teu celular e ela vai monitorar como é que você dirige o ano todo. E aí, no outro ano você pode ter um agravo ou uma diminuição. Então ela vai verificar se na rua de 60 você andou a 80, se você anda devagar, se você obedece os faróis, se você para, como é que você conduz. E isso vai precificar o seu seguro. Isso é uma tendência que para acontecer aí nos próximos anos. Eu usaria falar 5 anos, mas agora como as coisas estão muito rápidas... Bem mais rápido que isso, é verdade. Talvez aí para o ano que vem, acho que os segurados vão ter que optar por um app para a seguradora entender como é que ele dirige, porque no geral falam assim, jovens dá muito sinistro, né? Mas
com esse monitoramento, já tem seguradoras fazendo seguro bem mais em conta para jovens, porque são mais, vamos dizer, menos irresponsáveis, né, do Mais que outros previdentes. jovens. Então, eles são homens, por exemplo, de 18 a 25 anos é um problema. Mulher já não é tanto. A mulher é mais cautelosa. Sempre mais Olha, cautelosa. Sempre mais legal, cautelosa. né? E é assim mesmo, né? É uma questão. É claro que tem mulheres irresponsáveis, isso é obviamente, mas assim, é uma tendência na idade, na questão do perfil, Sim. tudo. E tudo isso é um papel do consultor, do corretor de seguros, de ajudar nessa interpretação, nesse estudo, para poder dar a melhor assessoria possível, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Legal. E aí, para fechar, a gente falou de alguns seguros. Um outro seguro que eu acho que aí é social é o seguro de vida, Marchiori. As Bacana, pessoas, né? o custo é muito barato. As pessoas, nós brasileiros, não temos o costume de ter seguro de vida, mas eu costumo fazer o seguinte paralelo: se nós tivéssemos uma maquininha de imprimir dinheiro, com certeza nós faríamos o seguro dessa maquininha de imprimir dinheiro. E nós somos essa máquina. Claro. A Para nossa quem é vida casado, para quem tem família, para quem tem filhos que depende, né, do trabalho, do nosso trabalho, se a nossa senha, Papai do Céu chamar, a gente precisa deixar alguma coisa, pelo menos para a educação dos nossos filhos ali e para deixar as pessoas que a gente ama amparada, pelo menos por um período. Eu acho isso fundamental. Eu costumo dizer que isso é a maior prova de amor. É falar, olha, mesmo que eu não esteja aqui, eu quero cuidar de você. E detalhe, o que ele falou, quem faz sabe quanto custa. Quem não faz, procure saber quanto custa um seguro desse. Sim. Assim, o custo-benefício é incomparável, né? É muito bom. Inclusive, hoje no seguro de vida, existem mais de 20 coberturas no seguro. A única que você não recebe é a de morte, Marchiori. Imagine, você trabalha todos os dias, mas você não está livre de ficar doente. Você imagina, você pega algum tipo de... quebra um pé, vai ter que ficar 2 meses afastado do trabalho e você é Uber. Como é que você sustenta a sua família? Sim. O seguro tem uma cobertura que chama diária de incapacidade temporária, você contrata o valor por dia e todos os dias que você ficar afastado, o seguro vai te pagar, vai devolver aquela sua renda. Para o Uber isso é fantástico, sem né? Dúvida, é a base da família dele, de sustentar a família. O profissional liberal hoje, ele precisa ter um seguro como esse, porque a gente não está isento de sofrer um acidente ou acontecer alguma coisa que a gente não possa trabalhar. E aí a gente sabe como é que é, né? Depender de parente, depender às vezes de não ter um recurso ali para manter sua família, porque você não consegue trabalhar. Então o seguro é quem vai dar essa cobertura. E aí tem mais de umas 20 coberturas, doenças graves. Imagina você ser diagnosticado com uma doença grave e o seguro falar, toma aqui o dinheiro. E aí você faz o que você quiser, tratamento, vai viajar, enfim. Tem da utilidade que você achar melhor, né? Tem um conhecido nosso que teve um infarto e aí ele vai se cuidar. Mas aí ele recebeu o dinheiro, doenças graves, falou, pô, agora eu vou viver, cara, vou tirar um pouco o pé do trabalho, vou viver. E aí deu uma desacelerada, mas com um dinheirinho no bolso para poder tocar. Para poder sustentar isso, né? Deixa eu dar um recadinho aqui. O mais completo centro universitário conectado a você. Além da estrutura presencial no campus de Vila Rosário, onde nós estamos, com as graduações de administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, história, pedagogia e psicologia, a FIG-Unimesp oferece uma imensidão de cursos na modalidade à distância, com uma estrutura completa do EAD, estrutura tecnológica e física, através do campus do centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, cursos de extensão e cursos de capacitação. Acesse o site www.fic.br e também o WhatsApp 11 35 44 0333 e saiba mais sobre toda essa estrutura educacional construída para você. Wallace, a gente está chegando no final da nossa entrevista, é um bate-papo gostoso, mas eu acho que nós fizemos uma contribuição muito bacana para as pessoas que estão nos assistindo, de várias coisas que não são novas, que não são, mas que as pessoas não prestam atenção, de que o quanto são importantes para a vida das pessoas contratar seguros como esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está inteiramente à disposição, quem quiser bater um papo,
tomar um café. O site da Focal, mais. telefone, pode passar. Focalseguros.com.br, nas redes sociais, @focalseguros, né? 2229-0676. Te marca um café, Legal. sem compromisso. Lá, a gente, por política, a gente gosta de gente, Marcelo. A gente gosta de falar com gente, tomar café, conversar, entender. Se a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Se não puder, a gente faz amizade, toma um café. É muito bom. Estamos à disposição. Não, e o bacana é isso. É você, claro que tem outros profissionais muito bem capacitados, tudo no mercado, mas você tendo uma experiência como ele, o sócio dele tem, essa trajetória em termos de conhecimento e o que pode passar para você, empresário, você que não é empresário também, é muito bacana, sabe? Porque não adianta você falar assim, olha, eu tenho seguro, mas será que o seguro que você fez realmente cobre tudo que você precisa? Realmente ele é um seguro que vai recompor o seu patrimônio como você espera que recomponha? E tudo isso não adianta depois que aconteceu o problema, não adiantou. Aí já aconteceu, não tem reversão. Tem que saber na hora da contratação, isso se faça da melhor forma possível. Sem dúvida. O sinistro ele é regulado no momento da contratação. Sim. Contratou o seguro certo, aconteceu alguma coisa, você vai falar, graças a Deus, eu fiz um bom seguro. E estou tranquilo. É isso aí. É isso. Olha-se, muito grato pela sua entrevista, foi bacana. Eu não lembro quando foi há 9 anos atrás, mas agora foi legal. E deve ter sido também naquela época. Obrigado pela sua entrevista e que a gente possa encontrar várias outras vezes em situações como essa. Obrigado. Conosco. Valeu. Um abraço. É isso. Mais uma vez, o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Se você quiser mais informações da ZEC, azec.org.br. Vá lá no site, você ter acesso a como falar com a gente na ZEC para fazer parte dessa grande família de empresários. E também a Fignimesp, que é essa nossa querida parceira, né, tão tradicional, tão importante na cidade de Guarulhos, que a gente consegue levar histórias como essa do Wallace para vocês todos. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.